Fala galera, beleza? A gente vai estar aqui na nossa aula 2 do módulo 1 de curso básico em Python, tá? Na aula de hoje, basicamente, a gente vai dar uma breve recapitulação, né, do que a gente viu na aula anterior. Vai estar vendo aí sobre tipos de dados em Python, sobre operações matemáticas, né, conversão entre tipos de dados e alguns exemplos práticos, né, de como utilizar isso aqui que a gente vai aprender nessa aula no dia a dia aí, basicamente, tá? Vamos ver isso aqui. Pelo console aqui, né? A gente vai estar na aula 2. Vamos abrir aqui o nosso código. Vamos criar um arquivo que diz aula 2 .py, né? Beleza. Criando esse arquivo aqui, aula 2.py, primeira coisa, vamos lembrar aqui o que a gente viu, né, na aula passada. A gente viu que para estar printando uma mensagem no console, para estar mostrando uma mensagem no console, basicamente a gente precisa de estar rodando aqui, né, um print e uma entrada de dados para uma variável, um input, certo? E que para a gente poder ver essa variável, a gente precisa ali de mostrá-la no console, né? Vamos lá, a gente tem um arquivo aqui, aula2.py, a gente vai 3 menos m aula2.py. Vai digitar o hello, a gente vai digitar aqui um número. Basicamente, o que é tipo de dado? Todo dado que, se você for pensar em entradas de dados, a gente teria que classificar como um tipo de dado, né? Por exemplo, um número inteiro. O número inteiro é todo aquele número que você vai encontrar ali, né? De natural, de 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Vamos colocar o número inteiro aqui como exemplo, como 10. O decimal é todo número que a gente tem com um número que, por exemplo, um 3,14, um 3,15. Um texto é todo dado que a gente vai ter aqui em formato de texto, tá? E booleano, tipo booleano vai ser todo aquele tipo que recebe um verdadeiro ou um false, tá? No Python, cada tipo desse vai ter um tipo de dado específico, tá? Para o número inteiro, vai ser o int, tá? Para o número decimal, vai ser o float. Para o texto em si, a gente vai ter o que se chama de string, tá? No caso do Python, é str, ok? E para o booleano, a gente vai ter o denominador bool, tá? De verdadeiro ou falso. Então, basicamente aqui, se a gente fizer o seguinte teste aqui, eu vou estar dizendo aqui, olha, no console, eu quero que você me printa os tipos de dados de cada cara desse aqui, tá? Vamos fazer aqui só um tipo inteiro. Vamos rodar no console só para a gente ver o que a gente tem de dado aqui. Vamos lá, Python, aula 2. Olha só que legal.
O tipo inteiro, ele vai falar pra gente que é da classe int. Tipo decimal, classe float. Tipo de texto ou string é da classe str. E o tipo booleano é a classe bool. Ou seja, essas classes aqui, elas já estão identificadas. Vamos fazer um teste. Se a gente não passar explicitamente esse tipo de dado aqui. Vamos ver aqui qual tipo de dado que ele vai acusar. Ó, inteiro, float, str e booleano. Então o Python ele consegue identificar os tipos de dados de forma automática, tá? Na maioria das vezes. Porém, é importante a gente saber qual tipo de dado pertence cada cara desses aqui para o momento em que a gente for rodar esse dado nosso, certo? Porque podem acontecer coisas do tipo isso aqui. Vamos colocar aqui um input, digite um número. Vamos guardar esse aqui como número 1. Número 1 vai ser igual a um input de um número. E o número 2 vai pedir para digitar um outro número. E a gente vai printar de que a soma de número 1 mais o número 2 vai ser igual a... Aí aqui a gente vai fazer uma operação matemática básica, certo? O número 1 mais o número 2. Vamos rodar assim para ver o que o nosso código fala. Vamos digitar um número, eu vou digitar um número inteiro aqui, 20. E o número 10. O resultado esperado seria 30, certo? Olha só o que ele deu. A soma de 20 mais 10 é igual a 2010. Totalmente errado, né? Para vocês perceberem que não é só o JavaScript que faz bagunça, tá? Pessoal, o porquê que isso aconteceu? Porque se a gente for ver aqui pelo type desses dados, ó, vamos dar uma olhada aqui. O type desses caras, tá? Qual que é o tipo de dado que eu tenho aqui? Sempre que vocês quiserem olhar um tipo de dado, é só vocês colocarem esse cara aqui, ó, type, tá? Vamos rodar o código de novo. Aqui a gente colocou 20 mais 10. Olha só, qual que é o tipo de dado? Ele está dizendo que esse tipo de dado aqui, ele é um tipo de dado string, certo? O que o mais faz em uma string no Python? A gente viu na aula anterior um tipo de formatação de texto aqui que é chamado de concatenação, certo? Aqui eu estou usando um f-string e estou passando dentro dessa f-string aqui um denominador aqui, mas como esse dado que está aqui dentro é um tipo string, ele vai concatenar esse dado e ele não vai somar. Como que a gente faz para resolver isso? Vamos primeiramente tirar o type aqui, tá? E a gente vai usar o que a gente chama de conversão de dado explícita. É quando eu digo para o Python explicitamente o tipo do dado que eu quero que esse cara se torne. Independente do dado que ele anteriormente era, ele vai ser do tipo int, tá? Então aqui a gente está convertendo esses caras do tipo inteiro. Vamos rodar aqui novamente o código. 20 e 10.
Agora sim, a soma de 20 mais 10 vai ser igual a 30, porque o dado aqui ele foi convertido no momento do cálculo, tá? Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui pra gente, só para ficar mais fácil aí, vocês verem. Beleza, agora vamos trabalhar com as operações básicas matemáticas com números, tá? Basicamente a gente vai dar aqui dois números. Um número vai ser 10 e o número 2 vai ser 20, igual anteriormente, tá? A gente pode dizer aqui também que esse número aqui ele é de um tipo inteiro, tá? Esse número aqui ele pode ser explicitado aqui também para o interpretador do Python. É só você colocar dois pontos e o tipo do dado. A soma no Python é basicamente o número 1 com o operador mais o número 2. A subtração no Python é igual a uma operação matemática normal. Número 1 menos o número 2. A multiplicação no Python, a gente usa a estrelinha aqui, tá? Para poder estar multiplicando os valores numéricos. A divisão, a gente utiliza a barra para a direita, tá? Para estar fazendo a divisão de dois números. O que é um resto de uma divisão? Como que você calcula o resto de uma divisão no Python? Você utiliza o símbolo de percentual, tá? E a exponenciação para fazer a exponenciação é bem simples. Exponenciação é basicamente dois símbolos de multiplicação, tá? E a quociente de divisão vai ser duas barras. Vamos printar aqui cada cara desse para a gente ver quais são os valores que a gente vai ter. Aqui, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, exponenciação e quociente de divisão. Vamos lá. Olha só que legal. Soma 30, subtração menos 10, multiplicação 200, divisão 0,5, resto da divisão 10, exponenciação vários uns e zeros, e aqui aí a quociente da divisão foi igual a zero aqui, tá? Bem simples esses caras, tá? Nesse exemplo aqui, a gente vai estar mostrando para vocês aqui os tipos de conversões que a gente pode fazer aí explícitas, tá? A gente declarou aqui primeiro um número inteiro como 10 e um número de string como 10. Lembrando que o Python consegue interpretar esses números aqui explicitamente, tá? E a gente tem aqui o número inteiro sendo convertido para o tipo string, que vai se tornar um tipo string, e o número string sendo convertido para um número inteiro, tá? Vamos ver o tipo inicial desse cara aqui antes. Ó, o número string anteriormente e o tipo dele, certo? Vamos ver o número inteiro e o tipo dele, e depois vamos ver qual que é o tipo que o número string se tornou aqui, né? E depois o número inteiro aqui. Só que legal. Esse cara, ele entrou como um número inteiro, certo? Saiu como um número de string. E o outro aconteceu o inverso. Ele entrou como uma string e se tornou um número inteiro. Apenas usando os operadores
explícitos aqui, né? A conversão explícita desses caras com a variável que você quer converter dentro aí desses colchetes, tá? Vamos dar sequência aqui agora, basicamente, um desafio, tá? Para vocês. O desafio vai ser bem simples. A gente vai pegar aqui os tipos de dados que foram trabalhados. Eu quero que vocês façam a conversão dos tipos de dados com um texto, utilizando aí o formato F-string, tá? Para a gente estar visualizando esses caras nos consoles. Por exemplo, quero que vocês tenham inicialmente os dados e seus tipos e façam um texto, construam. Eu quero a construção de um texto como, por exemplo, inicialmente, vai que esse teclado aqui do Mac é meio doido. Inicialmente, o nosso dado é do tipo e o valor é o seu valor, né? O tipo vocês sabem como pegar o valor. E agora o dado é do tipo e o valor é do outro valor. Bem simples e fácil, tá? Basicamente é isso. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.